Ressocializar pela prisão é como ensinar alguém a jogar bola dentro do elevador. A prisão já é uma instituição falida. Quando acontece a pessoa conseguir sair e construir a vida, não foi por meio da prisão, foi porque a prisão estragou tanto a pessoa. Brasil, quinto maior país do mundo, o sexto país mais populoso, o terceiro que mais encarcera no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Entre janeiro a julho de 2020, o país tinha 759.518 presos. Entre eles, 37 mil são mulheres. O que eu vejo é um encarceramento em massa, é um encarceramento extremamente motivado por uma ideologia que nos fez que nós acreditássemos que nós somos o exemplo da democracia racial, e nós não somos, uma ideologia que nos faz cada vez mais acreditar que é pela punição que nós criamos exemplariedade. Em novembro de 2017, meu irmão ele foi parado pela polícia e dentro disso ele estava na rua da minha casa. Tá? Nisso, eles pegaram, meu irmão foi abordado, foi revistado e tudo mais, deixaram algumas coisas com ele e levaram todo mundo para a delegacia. Todo mundo que estava na rua naquela hora. E naquele mesmo dia, eu, minha vizinha e minha ex-cunhada, nós fomos liberadas. Ficou apenas meu irmão, meu primo e mais 2 amigos deles. Quando eu tinha 17 anos, eu engravidei da minha primeira filha. O pai dela era do crime, né? E aí ele foi preso e eu fiquei grávida. Lá tal conheceu o Robson. Aí namoramos, noivamos e casamos na igreja. Aí com 2 anos a gente tivemos a Grazi. Eu fiquei 2 anos e 8 meses casada. Decidimos não querer mais estar junto. Aí ele dava pensão quando ele queria, e o outro preso ficou super atribulado, né, a situação. Eu tenho 2 filhas, né? Aí eu separei do pai das minhas meninas. Quando a minha menina mais nova estava com 45 dias. Aí eu comecei a procurar serviço, mas só que era meio complicado por causa das meninas, né? E também não tinha com quem deixar, era 2, era pequena. Aí primeiro eu abri um restaurante, que era uma lanchonete e restaurante. Aí que eu comecei a fazer coisa errada. Lá, né? Aí eu comecei a fazer coisa errada. Primeiro eu não fazia, né? As pessoas faziam lá na frente. Aí eu acabei me envolvendo, né? Foi daí onde que eu me... Meu foi tráfico de droga, caí com 12 quilos em flagrante e 14 escutas na região e 2 escutas dentro de cadeia. Passou-se 2 meses, em janeiro, a Rota foi na porta da minha casa, falando que eu precisava comparecer na delegacia para poder assinar uma papelada. Eu falei, não, tudo bem, não devo nada, vou lá. Eu fui e fiquei. Não sabia que estava sendo presa. O argumento deles foi esse, de falar que eu tinha que assinar uns papéis. Eu só fui saber porque eu estava sendo presa um mês depois, que foi quando meu advogado foi a primeira vez. Um senhor, né, um homem já bem mais velho, me procurou e falou assim para mim que alguém tinha falado para ele que eu estava sem ter onde morar, porque aí ele me procurou e falou que se eu queria morar num apartamento, numa casa. Aí eu falei, para poder morar com as minhas filhas, sim, né? Aí comecei a juntar as coisas e mudei para esse apartamento. Aí, no caso, ele pagou, eu entrei. Quando fez um mês que pagou, eu já fui presa com 3 dias. Porque ele era um cara muito procurado pela polícia onde eu morava. Aí, de qualquer maneira, fiquei sem minhas filhas da mesma maneira. Né? Corri atrás de uma forma para ficar com elas e acabei ficando sem elas. Eu comecei a traficar lá, né? Crack, né? Era crack e cocaína. Aí eu fui presa numa escuta telefônica. Todo dá 11 e pouco. 11 anos e pouco, preso.
A gente estava em 14 pessoas. E a sentença mais alta é a minha. Só que eles são residentes, né? Então, mesmo que a minha é mais alta, eu ainda acabo tirando menos cadeia que eles, que eu era primária, né? A sentença era de 16, caiu para 14. Aí eu tirei com remissão 12 anos. Fiquei um mês só no semiaberto, o resto todo foi no fechado. Praticamente a cadeia inteira no fechado. E sempre trabalhando, estudando, para ver se remia menos, né? Para ver se ganhava um pouco de crédito com a justiça, mas não foi muito favorável comigo, não, porque mesmo sendo primário, todo o benefício que vinha para mim vinha negado. Do ponto de vista do encarceramento feminino, né, então, a gente tem um super encarceramento no Brasil, né, números muito grandes, e também de mulheres, mas proporcionalmente, né, ao longo da história, as mulheres sempre, né, foram em menor número. Então, tem um momento histórico que, sim, passa a se ter uma visibilidade para a questão feminina, né, aqui na década de 40, e essa, né, a criação das prisões femininas aqui no Brasil. E tem-se uma discussão porque houve, né, aí uma expansão, apesar de o número ainda ser baixo em relação ao homem, teve uma expansão exponencial do número de mulheres presas. O crescimento da população carcerária feminina é acompanhado pelo déficit de vagas, indicando a superlotação dos presídios no Brasil. Quando eu fui presa, eu tinha na cabeça que era um engano. Eu falei, vou para lá, vou ficar um dia e vou embora. Então, foi desesperador, porque eu nunca tinha passado por isso, nunca fiz nada com que fizesse com que eu passasse por isso. Eu fiquei pior ainda quando eu soube que eu estava sendo acusada e que eu tinha que esperar uma audiência. Sabia lá Deus quando ia ser essa audiência, sabe? Daí eu soube que eu estava sendo acusada de 2 processos, esses processos, ambos de assalto. Aí chegou lá na delegacia perguntando, eu não, é tudo meu, eu nem sabia o que tinha, mas o que tinha era meu, e aí fui para a comarca, eu fui presa dia 7 de novembro de 2009. Quando foi em fevereiro, eu fui para minha audiência. Aí eu já fui sentenciada a 10 anos na mesa. Fui de droga e associação ao crime. Né? Quando foi em maio de 2010, eu subi para a penitenciária. Eu subi para tirar meu primeiro sistema. A juventude inteira na cadeia. E o mundo lá da gente é cruel, viu? A gente tem que se adaptar com tudo, né? Que ela tem de tudo um pouco. E é muito difícil a gente conviver com uma pessoa que tem outras... Como é que eu posso te dizer? Cada um tem um jeito, né? Um gênero. Cada um tem um costume, então é muito difícil para a gente se adaptar lá dentro. Eu morava com outra companheira, né, de cela, e ela morava com outra companheira. Já morei muito tempo sozinho também, porque eu sou muito sistemático, então eu preferia morar sozinho. E por causa também que eu tatuava, né, então eu já nem gostava de, morar com muita gente, porque eu fazia da cela um estúdio, né, lá na PE, né. Porque em Franco da Rocha eu morei com 42 pessoas numa cela só. E até 48 pessoas dentro de uma cela em Franco da Rocha. Isso aí em 2010, né? Aí em 2011 eu fui para a PE e tirei o resto tudo lá. Eu vim sair em 2019, né? O nosso pensamento progressista ou algumas outras políticas progressistas, elas não chegaram nesse lugar, elas não chegaram no sistema punitivo, no sistema prisional. No sistema prisional vigora uma lei extremamente proibicionista e extremamente punitivista. A maioria das nossas mulheres, elas são presas por tráfico, mas eu sempre coloco em debate a questão, são elas mesmas as traficantes? Porque os testemunhos, os relatos e os autos processuais mostram que, na maioria das vezes, essas mulheres foram mulas, elas foram usadas pelo tráfico. O verdadeiro traficante, ele continua solto. Olha, eu fui muito bem recebida. Lá dentro é outro mundo, de fato, é uma sociedade mais atrasada do que a nossa, mas ainda é nossa sociedade.
pensa que é a sociedade, só que há 20, 30 anos atrás, sabe? Mas lá dentro, assim, eu fui muito bem acolhida. E uma coisa que elas sempre falam para mim, a gente sabe quem de fato é do crime e quem não é, e você não é. Então, elas conseguiam enxergar isso, elas me deram todo o suporte. Foram quem me ajudaram quando minha mãe não conseguia me visitar ainda. A pessoa Foi que é quem... tão egoísta que ela abre uma bolacha e come na sua frente lá dentro e não te oferece, mesmo sabendo que você está com fome aquele mesmo horário. Lá em Franco da Rocha, você tinha que estar 4 horas da manhã com roupa, paramentado, com uniforme, camiseta, tudo, e numa fila para a hora da contagem. Você tinha que descer das camas e estar de pé para a hora da contagem. Você não podia estar deitado, que você já tomava gancho. Acabava, tipo, o seu corpo mesmo acostumando, porque você sabia que se você não desse atenção para aquilo, você ia sofrer consequência. Da manhã tinha o banho quente, né? Era das 8 às 9. Então você pensa, Se você perder, ela chega 42 meninas numa cela, aí você põe 42 meninas numa cela e multiplica vezes 10 celas. É uma coisa de louco. Na comarca era assim, o diretor de lá, ele observava as presas. Então, quem ele via que era do crime, ele mandava para Santana, a pé. Ele via que a pessoa queria trabalhar, de alguma maneira, não era aquela situação, ele mandava para a PFC, que é cadeira das estrangeiras, que é onde tem trabalho, paga bem, dá uma condição boa, né? Aí chegou lá com, acho que 20 dias, eu já comecei a trabalhar, tudo. Aí minha mãe mandava as coisas, eu comecei a vender, Natura, lingerie, eu fazia unha, eu bordava, tipo, ia desenrolando. Olha, Gabriela, acho que tem uma questão que é essencial, né? Que assim, o sistema prisional ele é reflexo da sociedade, ele é reflexo, né, das hierarquias. Então, quando a gente vai ver o perfil das pessoas que estão presas, né, claro que então ele tem uma não, que a gente fala uma seletividade do sistema de justiça que atua em relação a outros grupos e em relação a outros. Isso do ponto de vista geral, né? A prisão ela serve para a domesticidade da mulher. Né, ela serve isso, né, para de alguma forma manter, né, alguns padrões e neles passam padrões de gênero, né, especialmente. O padrão de gênero esperado das mulheres pesa, principalmente quando o assunto é maternidade. De acordo com o Infopem Mulheres 2017, mais de 74% das presas são mães. Quando presas, longe de seus filhos, muitas vezes já deixados integralmente aos seus cuidados, são abandonadas pelos companheiros e, em alguns casos, até pela família. Enquanto elas estão cumprindo pena, nós estamos trabalhando na restituição dos vínculos familiares. E isso realmente é muito importante, porque são essas redes protetivas que precisam ser formadas ou reinstauradas para que quando elas saiam, elas possam ter algumas complicações a menos. Nós já sabemos que elas vão ter que enfrentar muitas complicações. São muitos resgates, são muitas reduções de dano, são muitas reparações, são muitas trocas de pensamentos. É um processo de metanoia que acontece. Quem começou a me visitar foi minha Jaqueline, né? Porque ela fazia um curso na quarta-feira, que era o dia da visita, e aí acabou o curso. Aí minha mãe entrou para começar a me visitar. Minha mãe entrou. Porque quando eu fui presa, eu não tive contato com ela. Não quis. Assim, não que eu não quis. Eu fiquei meio que receosa. Ela fechou qualquer tipo de oportunidade de me ajudar. Talvez se ela tivesse me ajudado, poderia ter sido diferente. Mas... Só minha mãe. Só ela mesmo. Meus irmãos são a maioria de menor, o único que é de menor, o único que é de maior é o que tá preso. E a minha amiga, tipo, era isso, ela não podia entrar, ou escolhia família ou escolhia amigo, sabe? Então, preferi minha mãe, né? Não, minha filha mora aqui com a gente, as duas. Uma veio primeiro com a minha irmã, trouxe para mim, a mais velha, e depois a pequenininha eu fui buscar agora em dezembro. Agora ela já tá uma moça. Quando eu ainda estava lá no Paraná, elas iam, né? Mas depois, quando eu fui presa aqui no estado de São Paulo, elas não foi mais. Aí quem ia me visitar era meu irmão, aí depois meu irmão também faleceu, né? Então eu fiquei sem visita. Minha mãe não foi, minha mãe avisava, né? Você fica saindo, na hora que a polícia te pegar, eu não vou lá. Ela não abandonou, mas ela também não foi na visita.
Aí em Franco da Rocha eu tinha visita da minha mãe, mas daí, tipo, na PE eu já não tive, né? Então, lá você só tem valor se você faz alguma coisa lá dentro. Então, aí eu fui fazer tatuagem, fui arrumar a parede, então você ficava mais longe para minha mãe. Ela, né, tinha operado o coração, operado do olho, eu não ia esperar. Essa divisão social do trabalho, né, e sexual do trabalho, ela e a mulher, né, estando presa ou não, ela é a cuidadora central e quando não a mulher quando vai presa é a avó materna, se vai presa, ela é questionada moralmente sobre a maternidade, né? Mas você é mãe, mas você não pensou na sua criança, olha onde você estava metida, etc. Né? Isso vem sempre à tona. E o mesmo acontece em relação ao homem, né? E não se pensa na ausência também do pai, de como também essa mãe é sobrecarregada, porque também quando o companheiro é preso, tem que visitá-lo e apoiá-lo. Então, assim, né, a gente tem que visibilizar a paternidade. Né? Elas iam bastante me ver, no finalzinho elas não pararam de ir. Elas não quiserem mais, minha mãe também não quis ir mais, né? A gente tinha uma relação boa, eu sempre liguei, falei com elas falavam que queria muito que eu viesse embora, né? De maneira. Elas se assustaram um pouco por eu ser brava, por eu querer as coisas do jeito que eu achava que era correto, e depois as coisas foram se encaixando. A Grazi, de 14 anos, não mora comigo, mora com o pai dela, já vai fazer 2 anos, agora em março. Só a Gabi que mora comigo. Minha mãe, ela entrou em depressão, minha mãe emagreceu, eu vi que, tipo, ela não tinha mais perspectiva, porque os 2 mais velhos estavam presos, eu era o braço direito dela aqui fora. Com a mais velha foi mais fácil, a pequenininha era mais resistente, né? Porque eu acho que ela ficou mais bebezinha também, né? Ela fala todo dia, minha mãe é minha avó. A avó dela tem um monte de qualidade, eu só tenho defeito. Então, desde janeiro ela tá aqui só comigo. Só que ela chora querendo a avó. É importante, sim, garantir unidade materno-infantil, né? É importante esse cumprimento da lei. É claro que a gente não faz, né? Eu não faço uma defesa também da construção de unidades materno-infantis, porque senão vai ficar, né, cada vez mais gente presa. Então, de ser uma questão de política criminal, né, passa a ser uma questão, né, social e moral. Eu acho que essa criança e essa mãe vão estar melhor na prisão, né? E quem está melhor em prisão, né? Ninguém, né? A prisão não só afeta os vínculos afetivos, mas também a inserção no mercado de trabalho. A vida atrás das grades acarreta perdas e preconceitos, que dificultam o acesso a oportunidades de trabalho. Existe uma estrutura econômica difícil para essas pessoas lidarem com ela quando saírem. São pessoas que não tiveram uma vida economicamente ativa dentro do cárcere. Então, elas precisam entender o que está acontecendo lá fora. E, em não sendo absorvidas por um mercado de trabalho, precisam ter as suas competências, habilidades, em pleno estado de exercício, para poderem ser, então, as empreendedoras de um novo capitalismo, de um capitalismo de participação. Vive sem dinheiro, então, a pessoa sem trabalho, sem um lugar que agrega ela, que acolha ela quando sai, somente mãe de família, porque a mãe de família não vai deixar seu filho passando fome, sem leite, sem uma energia, sem uma água, isso aí nunca vai acontecer. Então, as meninas acabam voltando mesmo por causa disso. A maioria lá é reincidente devido a isso. Que foi para a rua, não conseguiu emprego e voltou para o crime, porque não ia ficar passando fome. Muitas lá falam pra gente quando voltam que elas tentaram até se prostituir, mas também não conseguiram. Aí foram vender droga, porque não conseguiram outra oportunidade, né? Mas antes delas voltar a fazer coisa errada, a maioria elas ainda tentam se prostituir ainda. Quando a gente está lá, a gente almeja demais a liberdade, a gente espera demais, mas é uma coisa assim que você parece que nunca vai chegar nas suas mãos. Sabe? Parece que você vê todo mundo indo e todo mundo voltando e nunca chega a sua vez. Eu saí em março, né, dia 5 de março, quando foi dia 21 de abril, eu já arrumei meu primeiro emprego. Bem rápido, numa cooperativa, limpeza. E aí, eu nunca fiquei desempregada, graças a Deus, depois que eu saí. Eu até falo com uma amiga minha, poucos, né, que sai e consegue a oportunidade de trabalhar. Para ser bem sincera, a mulher,
ela, quando sai da cadeia, muitas não têm nem onde morar e nem o que comer e nem sabe se vão conseguir algum tipo de trabalho, porque é isso, para o homem, mesmo que após o sistema carcerário, a gente ainda encontra muitas oportunidades, sabe? Tipo, nem que for de pedreiro, qualquer coisa, sabe? Para poder se reerguer, você ainda encontra. Para a mulher, não. Para a mulher é muito mais difícil, ainda mais quando você é mãe. Se você é mãe, as coisas são piores, sabe? Porque você, além de carregar essa questão tipo, de ex-egressa, você é mãe. A reintegração, ela não é da pessoa, ela é entre a pessoa e a sociedade. Então, assim, como que elas mudaram? Mas e a sociedade, o que mudou para abrir elas, né? Quem que ofereceu emprego? Como que foi, né? Porque elas têm que mudar, se virar, né? Provar, ainda com uma ficha criminal, né? Já está difícil conseguir emprego. Então, assim, então por isso que essa reintegração, ela não pode ser, né? Nós percebemos que existe uma necessidade muito grande de se ofertar uma oportunidade, esclarecer o que é essa oportunidade e dar continuidade para que essa oportunidade seja usufruída numa situação de liberdade. Eles preferem construir presídio do que construir escola, construir Uma creche, um trabalho, né, que emprega o ex, porque é muito fácil falar, vamos prender eles e ressocializar. Mas aí, quando a pessoa sai, não dá estrutura nenhuma para a pessoa se ressocializar, porque daí você vai levar um currículo numa firma, a firma não emprega ex-presidiário, que a maioria das firmas não emprega ex-presidiário, emprega com uma deficiência física, com alguma coisa, mas ex-presidiário é muito difícil. É 1 em 1 milhão que acontece isso, que emprega. E é poucos que saem também quer mudar de vida. Mas eu já conheci muita gente que quer mudar de vida e não tem oportunidade, né? Quando foi agora, eu entrei para uma empresa de faxina. Aí já estou já 2 meses, mas eu não falo, que eu já fui presa, eu não falo. Porque o preconceito está aí, né? Eles pediam antecedente criminal, eu levei o meu, é limpo, porque eu não devo mais nada para a justiça, né? Mas eu não falo, eu não falo. Eu sou 1 em 1 milhão que conseguiu, que teve diversos apoios, mas também porque foi um caso que gerou uma repercussão. Eu fico pensando se esse caso não tivesse tido nenhum tipo de repercussão, se eu teria o mesmo apoio, a mesma ajuda que eu tive. Eu tenho 23 anos atualmente, trabalho com dança, mas também faço um curso de programação Java. Então, eu venho conciliando aí o trabalho com dança, com palestra. Sou uma das idealizadoras da campanha Vidas Carcerárias Importam, né? Essa campanha é uma campanha em conjunto que eu tenho com uma amiga minha. No caso, nós duas iniciamos a campanha. A reinserção social ela espera que, primeiro, espera que o preso, a pessoa, né, apenada, ela, né, se transforme para que seja reinserida, né? Então, e parte até de uma noção que, né, de dentro, fora, de bom e mal, uma noção moralizadora. A leitura que se faz é que a gente pode fazer algumas ações na prisão, mas para que a pessoa, né, volte à sociedade, apesar da prisão, apesar de ter passado, mas a prisão nunca vai ser meio. Né? A criminalidade ela é produzida pela sociedade. Então, quem que tem que ser reinserido, né? Eu venho de um lugar, de uma família de imigrantes, que quando chegaram no Brasil foram acolhidos. Os nossos afrodescendentes, os nossos negros, negras, pretos, pretas, pardos e pardas, os descendentes deles não foram acolhidos. Então, existe, sim, uma grande desigualdade que precisa ser parametrizada. E a lei não nos oportuniza isso, pelo contrário, a lei nos faz ainda mais desiguais. Porque existe uma máxima que o Brasil é o país da impunidade, na verdade, para alguns, porque para outros ele é um país extremamente punitivista. E às vezes a gente vê nos comentários que faz, né? Tipo, você viu passando na televisão, isso, a gente já vê que, tipo, se soubesse que a gente já foi presa, não aceitaria. Não aceitaria. É bem complicado, né? A gente, assim, a gente já é bem discriminada também por causa da nossa opção sexual, né? Quando, tipo assim, quando você fica com mulher ou homem que fica com homem, eles já discriminam bastante. É porque hoje em dia já é um pouco mais aceito. Mas tem pessoas que é super grossa, mas eu acho que aos poucos vai ganhando espaço. Aí a firma está proporcionando um curso aí para mim no Senai, eu estou fazendo de cortador industrial, montagem de módulo, sabe? De modelagem. Ainda bem que nós conhecemos já aqui, né? Hoje, e elas é tão boazinhas. Hoje o movimento eu visto bem, né? Elas deixam a empresa por conta da gente, elas é muito boazinha.
Só pelo fato de ser ex-presidiária, sendo em qualquer empresa, fica todo mundo em cima, ela não fica, não. Tá nem aí, larga lá. Ela A confia, né? gente, uma a outra que cuida e não deixa a outra fazer besteira, né? Porque tem uns que ainda tá naquela corda bamba, né? Porque lá é tudo ex-egresso, as meninas, né? Aí a gente fica pegando no pé para não fazer, porque senão vai prejudicar todo mundo. As maiores dificuldades de sobreviver ao cárcere e você sair, tipo, com a mente na mesma reta que você entrou, mas sim se manter nos mesmos princípios, porque lá dentro é a escola do crime. Você aprende o que é o crime lá dentro. E quando você sai, eu acho que é essa aceitação da sociedade. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho de conscientizar as pessoas, mas infelizmente ainda há muitos discursos de ódio que ainda são alimentados pela mídia. Então, nós temos observado, né, pesquisas têm mostrado isso, que é um perfil preferencial de quem é considerado traficante, jovem, pobre, negro, e é um perfil preferencial de quem é considerado usuário, né, os mais ricos de classe média, presos, né, nas regiões ricas das grandes cidades brasileiras. A mídia é a primeira a colocar a pessoa preta, a cultura preta, como algo marginal. É um trabalho de formiga. Eu penso que é um trabalho de formiguinha. É uma sensação que só a pessoa que sabe, é uma coisa sem explicação. Porque quando você sai, assim, você vai atravessando os portão, parece que o ar é diferente, parece que é outro mundo, é uma sensação de liberdade, de vitória, de, meu Deus, o que vai me esperar na rua? O que vai ser da minha vida agora? É muita coisa, de uma vez só. Porque eu vinha para casa 3 dias e voltava, tipo, na saidinha. Agora não, eu ia ficar o resto da minha vida na rua. Graças a Deus, que as coisas estão tomando um rumo aí bom e positivo, né? Eu olho, tipo assim, 2 anos que nós está na rua e conseguiu o que nós já conseguiu. Graças a Deus aí caminhando juntos, está dando tudo certo. Sabe? Estamos no caminho, só que ainda é difícil. E é muito mais difícil também para a pessoa que foi encarcerada se enxergar como alguém que mereça uma segunda chance ou que foi vítima do sistema. Eu demorei muito tempo para conseguir ver pessoas iguais a mim que foram encarceradas ter esperança. Eu gosto de pensar que o que nós estamos falando aqui é uma semente geradora de legado, para que outras gerações possam ser mais libertas e também libertadoras de outras gerações. É um movimento de uma educação não só que reconhece o racismo, não só que reconhece a falácia da democracia racial que nós acreditamos e que vivemos, nós precisamos começar a investir num novo capital intelectual, num capital intelectual que seja um capital intelectual empático, compassivo, na melhor das hipóteses, e não só simpático à causa do outro.